aparecer porque aqui, tá? Então, boa noite a todos e a todas. E a gente começa hoje um dia muito especial. A gente está fazendo uma formação em educação humanizada em Mogi das Cruzes e em Mendes. São duas secretarias de educação parceiras numa rede de secretarias municipais do Brasil. São 14 secretarias municipais no Brasil que estão nesse movimento pela transformação da educação e 17 agrupamentos em Portugal. Nós somos uma grande rede, Brasil-Portugal, e todas as secretarias elas vão se ajudar mutuamente. Mogi das Cruzes foi precursora nesse movimento. Nós começamos em julho do ano passado a atuar já com pequenos dispositivos nas escolas, e hoje a gente tem aí 7 escolas nesse protótipo de comunidades de aprendizagem, e dessas 14 secretarias de educação, Mendes e Mogi agora fizeram aí uma parceria de coração para trabalhar aí e se ajudar. Então, eu queria agradecer aqui a secretária de Educação de Mendes, do Rio de Janeiro, Maria Paula, e a secretaria de lá que nos cedeu essa sala para acomodar a todos, né, que a gente estava esperando um grupo grande aqui de professores, então a gente ainda espera que eles venham e a gente vai ter outros dias especiais aí, a gente vai trabalhar em equipe, Mendes e Mogi. Para quem é de Mogi, eles estão aqui cumprindo o HTTF, que são as horas que eles precisam fazer de formação. Mendes também depois vai fazer esse ajuste. E quer falar? Maria Paula, pode falar. Só para agradecer, né? Foi o nosso sindicato dos profissionais da educação aqui de Mendes que nos cedeu a secretaria ainda não tem a sala própria, então o sindicato prontamente nos cedeu, tá? Legal, obrigada aí o pessoal do sindicato, então, a gente vai agradecer muito a ajuda de vocês nas próximas quartas-feiras, porque nós teremos alguns convidados aí mais para frente, a gente vai anunciando. Para quem já chegou a copiar a listinha na semana passada que a gente passou lá em Mogi, dos convidados, já mudou um pouquinho, vai ter outros convidados também ali pelo meio do caminho. E hoje a gente tem a presença da Edilene Murikawa, ela foi diretora da escola do Projeto Âncora, foi lá que eu a conheci, e hoje ela é diretora da Escola Aberta de São Paulo, e ela também é da Open Learning School. Então, Edilene, se você puder se apresentar, e eu espero que já tenham perguntas, porque eu avisei os professores para trazer perguntas, então é bem possível de já ter gente aí com perguntinhas na manga. Eu passo a palavra para a Edilene. Obrigada, Tina. Obrigada, Ana Paula. Obrigada a todos vocês pelo convite, né? Estou vendo aqui a sala cheia, que delícia. Então, bom, como a Tina falou, né? Eu sou, antes de mais nada, educadora, né? E dentro do meu papel como educadora, eu tive que desempenhar algumas funções, participar de comissões. Então, rapidamente, assim, minha história com educação já tem mais de 35 anos, né? Trabalhei com a rede pública, né, municipal, estadual, aqui em São Paulo, durante muitos anos, né? Fui concursada. No meu 14º ano, como professora efetiva do Estado, eu resolvi ir embora para o Japão, trabalhar com educação também, trabalhei por 10 anos, ajudando as escolas brasileiras a serem reconhecidas aqui no Brasil, um trabalho direto com o Ministério da Educação, né? Enfim, então, eu ajudei a autorizar as escolinhas de educação infantil, fundamental, médio, e em 2008, em 2008, uma grande crise, né, que teve mundial aí, econômica, começando pelos Estados Unidos, o Japão foi muito impactado,
muitos jovens brasileiros que tinham abandonado a escola para ter seu sonho, né, de ter seu carro, seu apartamento, morar sozinho, esses jovens se viram numa situação muito complicada, porque, de repente, os empregos foram, né, acabando, e eles precisavam retornar para o Brasil, e aí se deram conta que a escolarização era fundamental. Então, eu fui convidada para ajudar a organizar a Escola de Educação de Jovens e Adultos no Japão, e aí fiquei mais 2 anos. Eu fui para ficar 2 anos e fiquei 10, né? Então, foi essa a minha trajetória. Em 2010, eu fui convidada para trabalhar no projeto Âncora, era um projeto social no contraturno das escolas, um projeto que atendia já há 15 anos crianças em situação de vulnerabilidade social, e se tornaria, então, também escola, uma escola regular, porém, não uma escola convencional, né? Mas uma escola que seria inspirada na Escola da Ponte, e eu tive a honra, então, de trabalhar diretamente com o professor José Pacheco, e, na época, Cláudia Duarte, né, que era a esposa dele, e ali eu aprendi, de fato, a ser educadora, né? Não que eu não tivesse sido, obviamente, como, né, quando a gente está na carreira da educação, a gente se abdica até da família, de muita coisa para poder se dedicar, e com todo o amor, empenho, mas a sensação que eu tinha é que o trabalho não estava completo, por mais que eu tentasse atingir a todas as crianças, ensinar da melhor forma possível, eu sempre tinha a sensação que o que eu fazia não era o suficiente para todos, né, para todas as crianças, e isso me angustiava muito. Quem, né, da década de 80, já na educação, sabe muito bem, né, que foi uma época revolucionária, onde havia muitos cursos, né, buscando resgatar o movimento da escola nova, né, que Anísio Teixeira, lá em 1932, junto com Fernando Azevedo e a equipe, né, de inovação na educação, que conseguiu organizar a escola de maneira que fosse pública, fosse laica e de qualidade para todos. Essa foi sempre a luta, né? Muito pautado na ideologia de John Dewey, americano, e depois também pautado em toda a estrutura que Vygotsky, Vallon já trazia, né, de uma concepção nova da escola, escola interacionista, uma escola que reconhecesse o indivíduo, enfim. E essa literatura toda, para mim, ficava muito distante da realidade. Então, na década de 80, fazíamos muitos cursos, principalmente na alfabetização, muito voltado a Emília Ferreira e Ana Taberowski, que já trazia o socioconstrutivismo de maneira, né, para a educação infantil e fundamental 1. Porém, na primeira semana de trabalho, a sensação era que todo o repertório que a gente construía nessas formações se esgotavam na primeira semana, e o que nos restavam eram as crianças, os livros didáticos, a lousa e o giz, né? E muitas vezes as salas superlotadas. Eu acho que não é diferente da realidade de muitas pessoas que estão na carreira da educação. Então, só para dizer que eu sou uma educadora como todos e todas aqui. Então, em 2010, com o retorno aqui para o Brasil e a oportunidade de trabalhar com o professor José Pacheco, nós nos deparamos com uma escola, né, que se iniciaria, e eu, então, fui responsável por organizar a documentação para que essa escola fosse validada. E uma situação muito inusitada, porque aquele espaço até então era tido pelas crianças como o espaço do brincar, o espaço do esporte, do lazer, do circo, e elas negavam fortemente qualquer situação que se remetesse à escola, né? Qualquer coisa que a gente pedisse para escrever, elas logo se negavam. Não, isso é coisa de escola, eu não quero escola, aqui não é escola. E nós, então, transformaríamos aquele espaço que era do brincar, do lazer, num espaço que seria escola em período integral, em tempo integral, e numa escola que não haveria aulas, séries, turmas, e, enfim, né, que fugiria de todo o padrão. Então, foi um desafio muito grande, foi como mergulhar num abismo, sem saber para onde ir, e apenas na fé que realmente precisávamos
fazer algo de fato, com coragem, em equipe, que não seria fácil, que não sabíamos as respostas, e que, apesar do professor José Pacheco nos inspirar e trazer várias histórias dele na Escola da Ponte, víamos que as histórias dele não eram replicáveis, não bastava chegar no dia seguinte na escola e colocar em prática, porque era outra situação, outro tempo, outra comunidade, outra realidade. Então, precisaríamos construir a nossa própria história. Então, em linhas gerais, esta introdução do meu trajeto até agora na escola. A gente tem, assim, né, a Tina sabe o quanto é desconfortável a gente falar, né? E ainda mais agora, de uma tela, fica muito complicado, porque a gente quer ver as pessoas, quer estar com as pessoas, quer sentir, né, as pessoas, e mais do que isso, saber quais são as suas dúvidas, que realmente precisam, querem saber, né? Porque agora há 10 anos eu só sei fazer perguntas, né? Eu não sei dar respostas, no sentido de achar que o que eu tenho como resposta seja de fato aquilo que as pessoas querem. Então, eu corro o risco de falar e não ser, né? Não ter não está sendo adequado ao que vocês buscam. Então, se vocês já tiverem perguntas, eu agradeço que a partir destas perguntas eu posso construir a nossa conversa hoje. Senão eu vou falando também. É isso mesmo. Então, eu vou pedir que quem tenha perguntas vai levantando a mãozinha. E se vocês não levantarem a mãozinha, eu devo ter um calhamaço de perguntas aqui. Então, vamos lá, levantem as mãozinhas, coragem, sobe a mãozinha, faz pergunta para a Edilene. Ela trabalha com essa outra forma de pensar a educação, né? Quem já ouviu o Zé Pacheco, você vai dar aula para parar de dar aula, você não ensina aquilo que você fala, mas aquilo que você é. Então, são tantas coisas diferentes, né? Como é que funciona uma escola sem aula, sem prova, sem série? Como que as crianças aprendem? A gente está aqui com rede pública, né? Então, como é que funciona? E o currículo municipal, e BNCC, como é que as crianças vão aprender? Como é que eu vou fazer o registro? A gente ainda hoje teve algumas diretoras que foi até o departamento pedagógico e nos perguntou como que vai ser feito o planejamento. Então, como que vai ser feito como que a gente vai mostrar que as crianças estão aprendendo sem cumprir aquele material didático? Então, essa não estou fazendo nenhuma pergunta não, Edilene, só estou cutucando o povo, para ver se o povo levanta a mãozinha. Já tem a Beatriz aqui com a mãozinha levantada. Vamos lá, Beatriz. Gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu estou com fone, tá ouvindo? Sim. Edilene, você descreveu o que eu estou sentindo ultimamente quando você começou a contar a sua história de como foi organizar a escola. A gente está sentindo a mesma coisa em organizar uma escola dentro de outra escola, né? Então é complicado. Mas assim, eu tenho algumas perguntas mais práticas. Eu vou fazer uma e vou dar espaço para os outros perguntarem também. Se ninguém perguntar, eu pergunto a outra. Eu queria saber como que vocês lidam com a questão de planejamento. Aqui em Mogi, a gente precisa preencher um planejamento. E ele é feito antes de acontecer as atividades. E apesar da gente fazer, muita coisa muda, porque a gente tem a questão de escutar os alunos, é o que a Tina falou, dar aula para parar de dar aula, mas eu queria muito saber como fica essa questão do registro dos professores, dos educadores na sua escola. Obrigada pela resposta, Beatriz, pela resposta pela pergunta. Olha só, a gente ouve muito Zé dizendo, né, que é um modelo de educação que não se planeja, né, se planeja com. Aí fica um abismo. Uai, e agora? Como que eu vou fazer para estar com a criança e começar a planejar com? Porque eu não estou sozinha, não é só uma criança, não sou só eu na escola. E como que fica tudo isso? E lá na frente, como que a gente garante que essa criança, de fato, cumpriu o que ela precisa cumprir? Então, vamos lá. Eu vou tentar, assim, resumir, porque é uma discussão muito grande com toda a equipe pedagógica, tá bom?
Mas, em linhas gerais, o que nós... Também não vou dar receita, porque eu também não posso julgar que o que eu faço, do jeito que a gente faz, é o correto, não é isso, mas que possa ajudá-los a se inspirar para pensar no caminho de vocês, tá bom? Então, essa questão veio para nós, logo no início, e percebemos que precisávamos ter estruturas para não planejar. Então, ao invés de planejar a aula, planejávamos as estruturas. Se não teria aula, não teria série, não teria turma, então eu precisava sentar com a equipe e ver como que a gente daria conta de ter essas estruturas para poder ouvir as crianças, para construir coletivamente, para identificar o nível de autonomia das crianças, né? Então, olha só, o que nós temos dentro desse modelo de educação são alguns pilares que vale eu ressaltar aqui, tá? Um deles é a matriz axiológica, que é a matriz de valores, que ela é construída com a equipe, com as crianças, com a comunidade escolar. Depois a gente pode voltar a falar dela. Outro pilar é a multirreferencialidade teórica. Então, não há uma teoria que vai embasar tudo. São vários teóricos que têm conta do que nós precisamos colocar em prática. E o terceiro pilar é o marco legal, quer dizer, a escola tem que ser regular. Se estamos numa escola, optamos por estar na escola, ela sim tem legislações, ela tem sim um formato para ser cumprido, senão não era escola, era, como no projeto âncora, era contraturno, mas queríamos que essa escola fosse de fato reconhecida. E aí nós temos a LDB 9394/96, né, escrita por Darcy Ribeiro, que nos dá toda abertura para essa transformação, para fazer de fato aquilo que sonhamos, que queremos enquanto educadores responsáveis, éticos, né? E dentre uma das leis, né, um dos artigos, se eu não me engano, o 13º, o 24º, nunca me recordo bem, mas que diz que a escola pode se organizar em séries, turmas, ciclos, da maneira que for necessária para atender a sua proposta pedagógica. Aí vocês falam, puxa, mas aí tem uma forma de colocar as crianças lá no sistema, que é por série, só tem uma forma. Infelizmente, foi criado um padrão universal para ingresso das crianças, para colocá-las em turmas de série, para cumprir um protocolo que não corresponde à necessidade pedagógica. Então, vem primeiro aí essa reflexão crítica. Bem, mas somos uma escola, temos que cumprir o que está na lei, temos que cumprir o que está no currículo nacional, né? E aí, então, a gente precisa pensar que não planejar para a criança quer dizer eu não estipular quais os conteúdos programáticos que eu vou entregar em determinado tempo, em determinado ciclo, em determinada série, porque vai muito além. O que nós fazemos? Nós nos organizamos, pensamos coletivamente. Bem, se não vai ter aula, a gente vai ter que se organizar para atender os núcleos de aprendizagem. Quem são as pessoas com um perfil para atender crianças que estão ainda na iniciação? São crianças ou que chegaram recentemente no projeto, ou que ainda precisam fechar a alfabetização, ou se alfabetizarem, porque se pressupõe que, para a autonomia, precisa pelo menos ler, escrever, saber ver horas. Como uma criança vai fazer um plano do dia se ela não sabe ver horas? Como ela sozinha vai poder gerenciar o seu tempo e colocar no seu plano o que ela quer fazer, se ela não sabe escrever, ou não sabe pesquisar, ou não sabe como ela pede ajuda, ou como ela circula pelos espaços? Então, o que nós decidimos, o que nós pensamos enquanto equipe pedagógica é o que é preciso para que a criança desenvolva sua autonomia. Quais são as estruturas? E aí para de planejar a aula e começa a planejar o trabalho pedagógico coletivo. Eu vou me remeter um pouquinho lá no fundo, no início da história do Projeto Âncora, só para vocês verem que não é mágica, não é de uma hora para outra, não basta chegar na escola no dia seguinte e falar, gente, agora vocês é que vão dizer o que querem aprender e está tudo certo, ou basta sentar com uma criança e fazer um roteiro e está tudo já formado. Porque esse modelo de educação, ele passa pela reestruturação das práticas educativas, que passa pela reestruturação da escola enquanto organização. Né? Então, o papel do diretor deixa de ser aquele único papel,
do coordenador, ele vai se dissolvendo, o papel dos professores vai sendo dissolvido, mas para que isso aconteça é preciso cautela, a criança não é cobaia. Então, é preciso saber que a mudança, muitas vezes a gente entra numa zona de conforto porque fez uma coisinha legal e todo mundo aplaudiu e achou que aquilo já é inovação, e não é. A gente chama isso de pseudo-inovação. A inovação, ela passa por uma reestruturação muito mais profunda, e ela passa primeiramente por nós. É simples, mas se a gente não para e não olha para a nossa história de escola, nossa história, nosso trajeto, ou como a gente aprendeu, quem foram as pessoas que foram importantes para esse nosso aprendizado, o que é aprendizagem significativa, a gente cai muito facilmente na reprodução daquilo que fizeram com a gente. Foi dar aula, avaliar, comparar, medir, classificar, julgar, né? Então, quando a gente senta com a equipe e fala, gente, o que é de fato aprender? Aprendizado está onde? Bem, mas você tem que aprender história, geografia? Tem. Mas como que aprende de maneira realmente significativa? Aí vem os projetos de aprendizagem que vão dando suporte para isso. Mas voltando à historinha do âncora, quando chegamos no primeiro dia do âncora, receberíamos, no primeiro dia, né, de atividade escolar, a gente não chama primeiro dia de aula, mas de encontro, 220 crianças de 3 a 14 anos. E a única coisa que havíamos feito até então era sentar e conversar com o Zé Pacheco e ter muitas dúvidas, muitas, a cabeça explodindo de dúvidas, sem nenhuma resposta. Até pedimos para ele fazer uma simulação de como seria o primeiro dia para que a gente tivesse condições mínimas de receber essas crianças de fato de uma maneira de transição que nós optamos de ser assim radical. Todo mundo entraria no jogo logo no primeiro dia. Eu não aconselho fazer mais isso, porque foi muito difícil. Tem outras formas de fazer, mas nós optamos por receber as crianças já no novo modelo de educação no primeiro dia. Elas tinham saído em dezembro da brincadeira, daquele espaço lúdico, circo, dança, brincadeira, né? Com o esporte, para então chegar no dia, primeiro dia letivo de 2000, na época era 2011, como um novo espaço. E aí, falávamos, o que geralmente as escolas fazem no primeiro dia? Tem uma lista das crianças por série, o professor chama as crianças, fala, olha, vamos para a nossa sala, né? E ali faz essa atividade. Bem, não faríamos isso. Aí o Zé fez uma simulação, a gente chamou algumas crianças, filhas de funcionários, né, que estavam por ali, para ele dar uma dica. Ficamos numa salinha filmando e vendo, ouvindo ele fazendo as mediações, e anotando tudo, achando que aquilo seria o que faríamos no dia seguinte. Não foi. Não foi nada do que nós havíamos planejado. Foi totalmente diferente. Bem, a única coisa que tínhamos ali era uma lista gigante, né, com todos os nomes das crianças. Na verdade, colocamos listas de até 50 crianças em cada lista, não importando a idade, não importando a série, somente o nome delas. E cada grupo de educadores, porque nós tínhamos, além de nós educadores, tinham voluntários, pesquisadores que estavam nessas discussões conosco, que colocamos para nos ajudar, nos apoiar neste momento. E tinha, assim, cada lista uma cor, e cada grupo de educadores também com uma cor. E o Zé falava que é óbvio, não se explica. Então, a gente não explicava nada. Era óbvio que a lista amarela, a criança ia procurar os educadores com o negócio amarelo. E aí já foi ali uma coisa, né? Porque também combinamos que não faríamos, tá quieto, silêncio, senta aqui, volta para cá, não corre. Que nós apenas agiríamos com a nossa forma de ser, nós daríamos o exemplo do que as crianças precisariam fazer. Então, as crianças chegaram correndo, a Cláudia até parecia estouro de boiada, né? Mochila, tropeço, xingo, grito, nossa, aquela coisa. Nós combinamos que nós apenas estaríamos serenos para recebê-las, esperando que elas identificassem qual era o grupo que elas teriam que estar. Aí aquela criança que não lia, a criança que já lia ia ajudar, ou a gente também ajudava a criança naquela situação, falando baixo. Quando uma criança empurrava, a outra gritava, a gente, né, segurava no ombro carinhosamente, falava sussurrando no ouvido, né? Fala com carinho com teu amigo. Porque nós estávamos dando exemplo de como se fala com alguém, né? Que é um toque afetuoso e com uma fala tranquila, né?
E aí combinamos que somente começaríamos qualquer coisa depois que todas as crianças estivessem num grupo. Enquanto tivesse uma fora, a gente não iniciaria. Então, as crianças que já estavam ali por 40 minutos esperando, né? Falavam, vamos começar, vamos começar. E a gente apenas levantava o dedo e ficava sereno, esperando, né? E dizíamos, não estamos todos aqui. E sempre usando, nós não estamos aqui. Inclusive eu. Se tem alguém fora, é minha responsabilidade também. E alguém ia lá chamar e trazia. Enfim, depois de 1h30, a gente conseguia se sentar. E olha o que nós fazíamos com cada grupo num espaço diferente, né? 50 crianças. Havia a pergunta, o que vocês querem aprender? Meu Deus, aí virava uma doideira, né? E nós, então, naquele momento, a resposta não era o que eu quero aprender que tínhamos como objetivo maior, mas era colocá-las numa situação protagonista, de trabalho coletivo, de desconstruir aquele papel autoritário do educador para o trabalho do educador mediador. Foi muito difícil. Vai falar, 15 dias vocês vão sofrer muito. Mas não, foi 3 meses, no mínimo, em que eu chegava em casa, não queria nem falar com ninguém, né? Porque depois que as crianças iam embora, a gente ficava mais 3 horas pensando, refletindo sobre o que tínhamos feito e pensando no dia seguinte. Enfim, mas foi muito importante esse momento difícil para nós. E o que nós havíamos feito? Cabe no planejamento, Beatriz. Apenas mapeamos quais eram os espaços que tínhamos na escola. Né? Fizemos um craft grande. Ó, temos o salão de estudos, temos a biblioteca, temos a sala 2, temos o refeitório, temos o parque. Fizemos um mapa. E colocamos alguns horários numa tabela de dupla entrada. Quando as crianças conseguiam se acalmar para uma conversa, elas diziam, eu quero ir para a biblioteca. E a gente perguntava, vocês concordam? Iniciávamos ali o processo democrático. E as crianças começaram a entender o que era consenso e o que era consentimento. Porque não era a maioria que vencia. Enquanto alguém tivesse dúvida ou não, tivesse outra proposta, ela seria escutada. Então, mais do que dar aula, ou dar conteúdo, ou preparar material, nós estávamos reconfigurando a escola, as estruturas da escola. Gente, foi mágico, porque mexe muito quando eu falo que passa por nós. É mexer com a gente, né? E o que a gente queria fazer? Levantar o dedo. Fica quieto, gente, por favor, vamos fazer silêncio para a gente poder começar. E a gente não fazia isso. E combinávamos que quando o educador estava desesperado, que não estava aguentando mais, que queria falar, fica quieto, ele se levantaria, buscaria para todo mundo, ia para o banheiro, chorar, tomar uma água e voltava sereno. Então, a gente ia trocando, porque as crianças tinham que nos ver tranquilos. Isso, imagina, chegamos às 7 da manhã, quando a gente conseguia mapear o que íamos fazer durante o dia, que elas ficavam até às 4 da tarde, né, 4h30, já era 10h30 da manhã. E aí chegávamos ao consenso que às 10 da manhã iríamos para a biblioteca, depois iríamos fazer um desenho, que pouco importava exatamente o que faríamos, mas era essa estrutura macro do entendimento coletivo, e não adiantava ela ir lá reclamar com outro educador, porque outro educador falaria a mesma coisa. Não adiantava ela procurar o diretor, porque o diretor estava junto com os educadores, levantando o dedo durante 40 minutos, esperando silêncio como todo mundo. Não adiantava ela correr lá para a cozinha ou para o banheiro se esconder, porque os educadores, né, os funcionários que estariam ali, sabiam que eles teriam que afetuosamente trazer a criança para o grupo. E aí a gente foi construindo um novo modelo de educação. Claro que depois vieram outras histórias, as coisas foram se modificando, foram tendo outros formatos, até a gente identificar quem eram as crianças com maior, menor nível de autonomia, que não tem nada a ver com a idade, né? E aí, sim, começar a pensar em pesquisas, em roteiro, em planejamento individual, planejamento coletivo, e depois nos remeter à Base Curricular Nacional Comum, para ver quais as competências e habilidades que elas haviam desenvolvido nesse processo. E pode ter certeza que, se vocês olharem as 10 competências gerais da Base Nacional Curricular, muitas dessas coisas que eu citei nestes primeiros dias, que parece que não foi nada, que não teve aula, foram desenvolvidas. São competências para a vida.
Bom, dá outra pergunta, senão eu vou aqui mais 2 horas falando. Célia, você quer fazer a pergunta agora, por favor? São muitas perguntas. Então, mas eu tenho acompanhado o trabalho da Edilene, e uma coisa que eu achei muito interessante é que, realmente, essa questão do planejamento, quando a gente assiste, como ela explica alguma coisa, a gente percebe que tem muita coisa, assim, de estrutura mesmo, de coisas que você estudou e colocou, inclusive até a questão dos roteiros, dos próprios PCNs, aquilo que precisava ser atendido, né, para as crianças. Agora, a própria BNCC, você fala que essa é a sua base para que seja montado aquilo que as crianças precisam, né? Então, é assim, essa questão do como montar essa estrutura que vai nortear o seu trabalho, para o que você vai fazer. É uma coisa que me deixa, assim, em dúvida, porque você falou uma palavra muito bonita, né? Multireferencialidade teórica, né? Só a palavra já se torna um palavrão mesmo, né? Já assusta. Então, assim, essa multireferencialidade teórica, além da BNCC, você, na época do Âncora, eu vivi de seu do projeto Âncora e depois do projeto, né, da Escola Aberta. Então, você falava dos PCNs, né? E os PCNs, para mim, eles davam uma estrutura melhor para a gente até chegar nessas habilidades que as crianças precisam desenvolver do que a própria BNCC, que tem as 10 competências, né? Que você até comenta que depois, quando eles abriram as competências para cada sala, isso atrapalha um pouco essa ideologia do projeto. Então, essa questão da multireferencialidade, para a gente poder criar um norte, para poder fazer uma estrutura assim que você atenda a necessidade da criança, é uma dúvida assim que eu tenho. E você, de uma certa forma, precisa disso antes até para você decidir como você vai fazer, né? Então, essa seria a primeira pergunta, essa questão desse primeiro norte, desses roteiros que depois você pode fazer a partir desse norte. Como é que a gente pode desenvolver isso aí para a escola? Vamos lá. Nós temos na nossa concepção, né, eu estou colocando exatamente essa dúvida, essa dor que eu tinha, essa mesma pergunta eu me fazia o tempo todo, mas como eu garanto que essa criança vai de fato aprender? Eu trabalhei muitos anos com livros didáticos, com sistemas de ensino, e não dá para a gente ficar pelo improviso, não dá para a gente simplesmente achar que a criança do além vão aparecer coisas que ela vai querer aprender que tem a ver com o que ela realmente precisa, né? E aí, é preciso coragem e acreditar, porque criança é muito capaz de aprender, né? Tem muita coisa para ela nos ensinar também. É preciso também dar este espaço para a nossa nova possibilidade de fazer. E não é simples, mas eu posso garantir para você que as crianças aprendem e muito mais do que aprenderiam de qualquer outra maneira. Vamos lá. Então, a gente não vai planejar. Então, primeiro ano a criança tem que ter o domínio alfabético, né, saber o fonema das letras, empregar as letras na palavra e saber enfim, estar já na fase alfabética da alfabetização, ou saber correspondência 1 a 1, conhecer o seu espaço, identificar o seu endereço. Aí, se a gente vai para esse lugar, ele vai nos encaixotando e nos tirando do aprender significativo, porque a gente já vem com o repertório pronto. Por outro lado, é muito importante saber que nem todas as crianças, né, enfim, têm uma vida social que possibilite que ela vá a museus, a teatros, passeios, que ela tenha contato com a natureza, que ela tenha contato com pessoas, que ela possa as competências socioemocionais desenvolvidas, né? A gente sabe que é um privilégio, infelizmente, de poucas famílias. Então, como fazer? É preciso, quando a gente fala não planejar a aula, mas planejar ampliação do repertório, por exemplo, né? Então, se a gente sabe que a criança, se a gente não der um cutucão, ela não vai se interessar em aprender geologia, né? Formação geológica da Terra, por exemplo, nós podemos criar situações em que ela comece a despertar para isso. Uma das situações
rodas de compartilhamento que nós fazemos. Por exemplo, uma criança está pesquisando sobre a formação geológica da Terra. Então, ela se depara lá com o tutor, em algum momento, sobre o Big Bang. Quando ela se depara com o conceito da formação geológica da Terra, que veio de uma explosão e que depois a Terra foi, durante milhares de anos, se formando, o magma foi sendo consolidado e o núcleo foi sendo compactado, e depois das tempestades e tudo aquilo que envolve, né, que os oceanos foram sendo preenchidos conforme a água foi conseguindo se evaporar e formar as nuvens, e aí a parte das plantas que conseguiram se desenvolver, fertilizando a terra, enfim, os lençóis freáticos que foram se desenvolvendo e tal. Para que ela possa se deparar com uma situação como essa, ela pode simplesmente ter a curiosidade. Por que a Terra é redonda? Por que a gente não despenca da Terra quando está em pé? Por que quando a gente olha no horizonte, ou então quando o navio está navegando, ele não cai? Coisas desse tipo que a criança tem curiosidade. E aí, conforme os roteiros, o tutor vai ajudando a ampliar esse repertório, ela, em algum momento, quando ela já está pronta, ela pode compartilhar, ela é incentivada a compartilhar com os colegas. Quem nunca tinha pensado nisso, começa a ter curiosidades também. E o outro que se interessou por plantas vai compartilhar. Quem nunca tinha pensado em plantas, começa a se preocupar também. Aquele que nunca tinha pensado no seu território, ouvindo o colega apresentando a sua pesquisa, pode ser simples, pode ser um cartaz, pode ser um conceito, pode ser algo complexo, aprofundado. Ela vai ampliando o seu repertório. Então, o nosso papel é garantir que ela tenha contato com esse repertório cultural, com esse repertório da empatia, da cooperação, do trabalho por projetos, de argumentação, de síntese, de produção de conhecimento, de compartilhar conhecimento. Então, ela, inclusive, vai olhar a postura do amigo, a felicidade dele de contar aquilo que ele aprendeu. E ele vai dizer, puxa, eu também quero contar o que eu aprendi. Né? E ele começa a se perceber como aprendente e ensinante também. Ele pode ensinar o outro, não importa que o outro seja mais velho que ele. E então, também temos as oficinas. Por exemplo, temos uma oficina que é de inglês. Né? E ali vão as crianças que se interessam pelo inglês, mas mesmo que aquelas que não se interessam, elas têm que ter contato, principalmente no Fundamental 2, porque está colocado no currículo do Fundamental 2 a obrigatoriedade do inglês no Fundamental 2, mas não só do Fundamental 2 na nossa prática diária. Então, tem a oficina para garantir. Temos a oficina, por exemplo, de leitura escrita, conhecimento de si e do mundo, né? Onde são trabalhadas as questões do racismo, a literatura revoltada ao feminismo, a questão da discrepância social, que vai para uma reflexão voltada à poesia, à música, à literatura em si. E quem é o especialista dessa oficina? Alguém da família que é especialista nessa área, temos um educador que é especialista nessa área, que em algum momento da semana ele deixa de ser o tutor, deixa de estar no espaço, no salão de estudos, e está numa oficina com crianças de vários núcleos, ou porque se interessam por aquele assunto, ou porque os tutores delas acham que ela precisa ter contato com esse repertório. Então, o contato com o conhecimento do mundo é fundamental, só que ele deixa de ser por uma via única do professor que professa aquela aula. Passa a ser de uma comunidade, né, que, regida por especialistas da educação, que são os professores, articulam as possibilidades das crianças terem contato com este conhecimento e produzir novos. Isso bem em linhas gerais, eu sei que é meio confuso, mas depois, na conversa, eu posso dar mais exemplos. Obrigada, Edilene. Patrícia, pode fazer sua pergunta. Gente, eu já levantei a mão, eu já baixei a mão, eu já levantei a mão, eu estou igual criança, eu já baixei a mão, porque eu estou assim, tá, então é isso, então, é isso. Então, você imagina como que a gente está aqui, a mente fervilhando como você estava naquela época, né? Tá assim, viu? Meu nome é Patrícia, eu sou de Mogi das Cruzes, e a gente começou, né, há pouco tempo. E
o que eu percebi do que você falou, a gente está vivendo muito isso, eu e o meu colega, meu parceiro, a gente conversa muito sobre o que nós estamos fazendo. E às vezes, hoje mesmo nós tivemos uma conversa assim ótima, porque eu expus o que eu estava achando, ele expôs o que ele estava pensando, o que a gente vai fazer, como vai fazer, e não em relação somente às crianças, em relação a nós. Em relação a nós, o que eu penso fazer, o que você pensa fazer, mas você está pensando assim, mas não concordo com isso, e você está pensando assim, também não concordo. Então, como que a gente vai fazer para respeitar um ao outro, e vamos respeitar, e já estamos respeitando por ter essa conversa, e isso está muito legal, porque nós mudando, as crianças também mudam, né? Que foi o que você falou, por isso que eu levantei, abaixei, levantei, abaixei. Isso está muito produtivo, porque de nós passa para as crianças. E as crianças também estão vivendo momentos em que eu já vejo alguns resultados. É muito pouco tempo, parece bobeira. Pode ser que alguém aí fale assim, tá de brincadeira, né? Essa professora aí tá querendo se aparecer. Não, não tô. E assim, eu sinto isso deles porque eles estão pensando mais, eles estão parando mais para fazer as coisas, eles estão mais precisando ser mais atentos, porque só de esperar ali não tem muito o que fazer, eles têm que tomar uma atitude, e essa atitude está contagiando e está funcionando, e eu vejo hoje mandei para o Wander, hoje ele pode até colocar o foi bom, foi mal, que é um dispositivo excelente, que a criança falou, eu gostei da aula, porque antes eu pegava uma atividade e eu fazia sem pensar. Hoje eu pensei para fazer atividade. Então, se ele falou isso, eu fiquei assim encantada. E às vezes você falou, alguma coisinha que a criança faz não é isso que vai. Mas isso para mim foi muito importante, porque eu vi que tem alguém me ouvindo, né? Tem alguém me ouvindo e isso contagia também, né, a turma. A minha dúvida, eu queria colocar isso, né? Que eu tô encantada mesmo, estou em estado de loucura e de encantamento, mas a gente tem muitas dúvidas ainda. Os 3 níveis de núcleos, né, de aprendizagem, a gente não conseguiu ainda introduzir. O que a gente faz? A gente faz. Teve um e-mail sobre tutoria, que depois é que eu fui ver que aquilo não era tutoria, mas a gente vai aos poucos, né, aprendendo. Eu fui ver, não, eu mandei aquilo como tutoria, aquilo não é tutoria, mas tudo bem também, depois eu vejo. E aí, né, eu já mudei, já tentei chamar mais gente para a turma, para tentar estudar junto, como você falou, né, convidei, nós combinamos, eu e o parceiro, vamos convidar mais pessoas que talvez tenham interesse nesse assunto, vamos fazer. Mas, ao mesmo tempo, às vezes não dá certo, porque as crianças não são protagonistas, elas não têm autonomia. Então, eu acabei descobrindo que eu estava dando aula para 4. E aí eu falei, não é isso, vamos ver o que vamos fazer. Então, nos núcleos de aprendizagem, podemos começar. Pegamos a sala do terceiro, que está, né, no projeto, a sala do quarto, a sala do quinto. Eu estou de manhã com uma sala com o professor, tenho uma dupla, e à tarde eu estou comigo mesma, porque eu substituo, então eu faço parceria comigo mesma. Então, eu não estou na assinatura, mas eu estou fazendo, porque não tem como voltar atrás e trabalhar de manhã no projeto e de tarde pegar, não consigo, não dá, e eu acho que é normal isso. Mas, assim, pegar essas salas e fazer essas atividades, já começar a distribuir para os níveis de início, porque eu vejo eles como todos no início ainda. Eu não consigo ver eles na segunda fase. Vamos colocar todos no início? Isso seria possível? Vamos colocar todos no início e vamos ver o que dá, igual no primeiro dia de aula seu lá, vamos ver o que dá. Eu não sei, ainda tenho essa dúvida ainda. Temos na escola, né? Nós conversamos sobre isso. Obrigada, Patrícia. Vou falar rapidinho do encantamento, né? Só para vocês saberem, uma vez fizemos uma pesquisa, né? Um projeto que nós fizemos, e aí precisaríamos apresentar um impacto do que estávamos fazendo para outras escolas e tal. Aí, uma empresa fez um mapeamento, entrevistou pessoas que tinham feito vivência, cursos, assistido nossas palestras, que tinham feito imersões, principalmente no Âncora, para saber qual foi o impacto dos seus trabalhos. E a palavra encantamento apareceu 100%. E aí eles fizeram, claro, tem várias coisas, mas resumindo, fizeram uma analogia com uma situação muito interessante, né? Eles disseram assim, olha, como se fosse
a vida toda estivéssemos nadando sempre em piscina, confortável, né? E afogar, vai lá para a borda, segura, arrisca um mergulho, arrisca um nado de costas, mas a borda está ali. Quando a gente foi para o âncora e viu a nova forma de ser educador, de estar na escola, é como se nos deparássemos com um mar aberto. Encanta, dá uma alegria. Nossa, é muito mais do que eu sempre fiz. Dá para nadar muito mais do que eu sempre nadei. E são infinitas as possibilidades. Não existe bordas. Que delícia! Só que, na hora de nadar, dá o quê? Medo, pânico, a vontade de voltar para onde? Para a piscina com a segurança. E aí, esse retorno de voltar para a piscina, ele é muito rápido, sabe? Quando se deparar um ou dois não, uma mãe que vem reclamar, uma criança que a gente... não dá mais. E a gente retorna, é um perigo. Quer dizer, não é um perigo, é uma questão humana, né? Por isso que a gente não pode estar sozinho, a gente precisa ter outros colegas que nos ajudem, nos incentivem. Vocês têm ainda o recurso de terem uma secretaria de educação que os apoiam. Isso aí, gente, é raríssimo, infelizmente, porque a maioria das secretarias, né, não tem essa ideia das possibilidades. Falam, que legal as teorias, nossa, até promovem cursos falando de como não dar aula, como ajudar a criança a ser protagonista, como a educação precisa estar antenada com o século XXI, mas obrigam o professor a ficar na sala de aula. Então, vocês têm aí um mar aberto e precisam criar, depois a gente foi percebendo, criar boias, que elas não estão estanques, paradas no mesmo ponto, que elas podem se mover. Ora, um grupo precisa de muitas boias, que até simule uma piscina. Ora, as boias vão sendo desnecessárias, porque os braços já vão dando conta. Ora, é preciso estar com um grupo nadando, um apoiando o outro. Ora, um segura a boia, outro leva a boia para o outro, né? Ora, não precisam mais. Então, só para tentar ilustrar quais são as possibilidades. Sozinho é muito difícil. É muito difícil, porque você se desespera, não tem com quem trocar, não tem onde se amparar, e a solução é voltar para a piscina, né? Agora, quando você se arrisca, você tem várias possibilidades. Eu não posso dizer como fazer, mas eu posso, por exemplo, que eu contei como que nós fizemos no âncora. Optamos por mudar radicalmente tudo. E o que eu disse, não é possível, eu não aconselho porque é algo muito complicado. Estávamos ao lado do professor José Pacheco, né, e mesmo assim foi difícil. Vocês têm aí o André, tem a Tina, tem uma equipe, tem a Ana Paula, tem pessoas incríveis que vão amparar com certeza. Mas, o que eu, imaginando você, Patrícia, que tem uma turma, a sua colega de sala do lado tem outra, uma do segundo, outra do terceiro e do quarto. E o restante da escola não está nem querendo saber. Falar, para com isso, essa modinha aí, não estou afim não, deixa para lá. A única coisa que vocês têm que pedir para essas pessoas é apenas o apoio no sentido de não criticar, de não minar o que vocês estão construindo. É o mínimo. Se não quiserem colaborar, não quiserem participar, tudo bem, é uma opção. Eu tenho certeza que a Tina nem o André estão obrigando ninguém. Mas não atrapalhar. O Zé fala uma coisa que é muito real. O melhor amigo de um professor é outro professor. Mas o pior inimigo de um professor também é outro professor. Então, a gente tem que se amparar, se ajudar, saber que ninguém sabe tudo, que estamos aprendendo, que nós temos o principal, que é olhar crítico para a educação. Estar incomodado com o lugar que a educação está hoje. E não é só no Brasil, é no mundo. O mundo todo está tentando esse movimento. E vocês estão à frente porque vocês têm uma secretaria que está apoiando. Outro lugar que eu conheço que seja assim é a Finlândia, que teve a Secretaria de Educação toda, né, cuidando e querendo essa mudança, e se tornou política pública. Aqui no Brasil são raros, vocês são raros. Então, converse com esses 3 educadores e tirem a aula, tirem a série. Olhem para as crianças. Se são 20 crianças em cada turma, passam a ser 60 educandos. E vocês, ao invés de ter um educador, passam a ser 3. E quem sabe vocês têm aí voluntários, estagiários que queiram participar das conversas com vocês para pensar como que a gente faz. Aí vocês deixam de ser 3 e vão ser 6, 9, 15, 20, para estas 60 crianças. E é rápido isso.
E aí vocês vão falar assim, bom, temos a 60, todos são iniciação. Você está certíssima, Patrícia. Nós demoramos no âncora para chegar a essa conclusão. Começamos logo no primeiro ano separando por núcleos. Depois, no segundo ano, tivemos que voltar a entender que tudo era iniciação. Você já chegou a essa conclusão. Todos são iniciação. Então, o que é iniciação? Pressuposto da iniciação. Listem, o que é pressuposto da iniciação? Né? A autonomia não é dada, ela é construída na relação. Então, eu não vou dar autonomia, porque a criança precisa construir. Mas o que ela já tem de autonomia? Ela já consegue ver hora. Tem um grupo que já vê hora, mas tem um grupo que não sabe. Ela já consegue ver que 10h30 ela vai para uma oficina na sala ao lado com a outra educadora. Ela já consegue ir para a sala ao lado e cuidar do material, falar em voz baixa, para não atrapalhar os demais. São estas questões que mapeiam o nível de autonomia. Não é o quanto ela escreve, o quanto a letra dela é bonita, o quanto ela já sabe decorar a tabuada. Isso também é importante, mas num outro lugar, não aí. Não no cerne do projeto. E aí vocês vão, bom, tudo bem, a gente está aqui, mas também não vamos ficar só falando de atitudes, fala baixo, né? É muito mais, óbvio. Então, vocês, com estas crianças, organizem grupos. Se não dá para fazer uma tutoria individual, façam tutorias coletivas. A gente fazia muito assim, um toró de palpite, né? Crianças, vamos sonhar. O que vocês têm vontade de aprender? Pega um quadro, uma lousa. Olha, eu quero saber sobre o planeta, eu quero saber sobre a lua, eu quero saber sobre as plantas. Organizem em temas, né, afins. Então, que tal? Vocês concordam que um grupo trabalha com esse tema, outro grupo trabalha com esse? Legal. Então, olha, qual educador que pode ser responsável por esse tema, esse tema, esse tema? De repente, a professora que gosta mais de matemática vai ficar com um tema que fale de algo que quer ser construído, que vai envolver cálculos, que vai envolver perímetro, área, né? Então, ela fala, deixa que eu fico com esse projeto. A outra, eu fico com esse aqui de ciências. Esse aqui é mais ligado às artes, eu tenho afinidade maior. Pode nem ser a formação, mas a questão da afinidade. E aí ela vai organizar horários para esses grupos. Enquanto os grupos não estão fazendo nada, dá aula. Fazer o quê? É preciso fazer alguma coisa. Mas criem momentos em que esses grupos comecem a desconstruir as aulas. Vamos falar de planetas? Então, o que a gente vai falar? Ao invés de chegar com o roteiro pronto, planeta, qual é o planeta que você mora? Quais outros planetas? Qual a distância do planeta Terra? Quais são os movimentos, rotação, translação? Qual é o satélite natural? O que são satélites naturais? Qual é a estrela? Qual é a estrela? Ao invés de chegar com essas perguntas prontas, deixem que elas criem juntas. O que vocês querem saber sobre o planeta? Porque a Terra é redonda. Porque... Enfim, coloquem essas perguntas. E coloquem um prazo. Onde a gente vai pesquisar? Livros, internet. Onde que tem livros, internet? Na biblioteca. Quem é que pode ir lá pedir um livro ou procurar um livro? Quem é que pode? Começa a fazer perguntas e ajudar a criança a se organizar. Qual é o melhor horário para fazer essa pesquisa? Como que vocês podem, então, quanto tempo vocês precisam? Aí, claro, vai colocar 30 perguntas para fazer em 2 dias. Ajusta a necessidade, a possibilidade e começa a desconstruir o conceito de aula para começar a iniciar o conceito de aprendizagem por pesquisa e futuramente projetos. Posso depois falar, até a Tina perguntou outro dia, qual a diferença de pesquisa e projeto? A gente também teve que aprender a diferença de um e de outro, porque a gente confundia, achava que tudo era projeto, e depois via que não era. Né? E aí, as crianças, nesse contexto, elas vão, bom, enquanto vocês estão pesquisando sobre o planeta, tem um grupo ali que está fazendo uma oficina de crochê com uma mãe, o outro está ali fazendo tal coisa. Como que a gente garante que a gente consiga conviver neste espaço? Aí cria os combinados, senta com as crianças, que é preciso falar em tom baixo? Como a gente garante o tom baixo? Como que a gente guarda o material? Onde vocês acham? E vão organizando durante a semana encontros, um encontro por semana, que a gente chama na escola de pautaria. As crianças trazem a pauta das necessidades daquele núcleo e vão levantando propostas e criando comissões para resolver os problemas. E ainda tem algo maior, que é de todos os núcleos, que é a assembleia, que são assuntos que têm impacto global da escola. Aí tem as reuniões do tutor com seus tutorandos para mediar pesquisas, projetos ou fazer uma tutoria coletiva. E depois, que ainda não é hora, né? Pode ser futuramente para vocês, organizar horários individuais para tutorias individuais.
quando as crianças já estão, assim, sabendo que vai para a oficina, a outra vai estar no salão de estudos pesquisando, vai ter um educador ali garantindo silêncio, porque numa mesa tem um pesquisando, no outro tem um fazendo Khan Academy, na outra mesa tem uma mãe fazendo crochê com um grupo, na outra mesa, lá no fundo. Enfim, isso é se tornar escola sem paredes. Mas é preciso começar de onde é possível começar. E depois criar um núcleo de desenvolvimento com outros parâmetros, com outros... a equipe decide, olha, agora essas crianças já conseguem, inclusive, ficar no salão de estudo sem educador. Essas crianças já conseguem fazer uma pesquisa usando mais de uma fonte, cruzando informações, contextualizando as ideias e ainda produzindo conhecimento e compartilhando. A outra não precisa nem vir todos os dias, porque ela dá conta de fazer, inclusive, isso em casa. Aliás, ela está fazendo isso na escola vizinha, porque lá tem tal coisa que ela precisa. Então, todas as segundas, temos uma parceria com tal instituição onde ela vai fazer atividade. É outro núcleo, né? Mas começar do começo. Obrigada, Edilene. Shirley, pode trazer a sua pergunta, depois a Beatriz. E a Mirna fez uma pergunta no chat. Mirna, levanta a mãozinha, faz a pergunta para a gente, tá? Shirley. Então, nesse processo surgem muitas dúvidas, realmente, a gente fica numa ansiedade muito grande, dá um meio que desespero, porque você quer ver as coisas acontecerem assim, e não funciona dessa forma. Eu acho que é meio, assim, é uma coisa que ela vai funcionando gradativamente, é lento, é um processo lento, não é um processo que vai estar surgindo assim de um dia para o outro, né? Em uma semana você consegue um resultado. É uma coisa que a gente tem que fazer com calma, com paciência, no sentido até mesmo do próprio professor, às vezes, está passando essa ansiedade, esse desespero para o próprio aluno. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu observo esse tipo de anseio, né? Essa vontade de acertar e muitas vezes não está sabendo como fazer a coisa fluir, mas estão tentando, estão se desdobrando e ficam naquele alvoroço muitas vezes, mas penso eu que, pelo que a fala da... Desculpa, eu sou péssima com o nome, da Edilene. A fala da Edilene, quando ela me diz que nós devemos começar a pensar, esquece seriação, né? Começa a pensar na necessidade do aluno, aquilo que ele precisa aprender. Então, penso eu que nós vivemos num meio de educação onde você sabe que existe o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ano, e que tem a questão da idade de defasagem em série, mas você também percebe que os seus alunos, muitas vezes, chegam ao quinto ano ou chegam ao sexto ano ainda com dificuldades de leitura e escrita. Nós precisamos realmente sanar esse problema, mas penso eu, então, como conseguir resolver esse problema? Eu esqueço a seriação, eu pego o aluno do primeiro ano, misturo com o aluno do quinto, que ainda não está sabendo ler ou escrever, e começo tudo do zero ali com aqueles alunos. Eu poderia fazer esse tipo de intervenção, né? Eu vou estar lá separando, esse aluno não está com dificuldade de escrita e leitura, lá no quarto ano também tem um, então eu vou fazer essa junção desses alunos, né? Como foi feito no nosso município aqui no início do período de férias, né? De janeiro, que seriam as férias, teve um projeto que foi feito pelo nível de aprendizagem do aluno. Né? Então, pegou-se criança desde a garatuja até aqueles que já estavam sabendo ler e escrever. Mas nós temos também, como foi dito aqui, a questão da BNCC, que nós precisamos cumprir, porque é uma normativa, né? Um documento que é preciso cumprir. O que a gente faz? A gente deixa de lado essas habilidades e competências da BNCC e começa tudo do zero. Outra coisa, como foi a recepção dos pais irresponsáveis? Foi conversado isso antes, foi explicado como iria funcionar, porque começa uma chuva de pais, não porque meu filho falou, não está tendo atividade no caderno, ele não está copiando do quadro, né? São muitos pais aflitos cobrando isso da escola, eles vão até a escola e cobram, não porque o caderno da minha filha, eu estou vendo aqui, ó,
tem o cabeçalho, está dizendo que ela fez no dia, mas não tem nada escrito, não tem nada colado. Esse aluno até conseguir explicar que esse aluno está fazendo um tipo de atividade diferenciada, que ele está trabalhando em estações. Às vezes a gente consegue assim cativar esse pai, mas muitas vezes esses pais eles não, eu acho que eu vou trocar meu filho de escola se for assim, porque o caderno dele quase não tem nada. Então, isso causa um conflito muito grande dentro do professor, porque a gente está partindo, assim, de um costume, né? Vamos colocar como um costume, você vem desse ensino tradicional, né? Com algumas modificações, e, de repente, bum! Muda-se completamente a linha de pensamento, e o que eu vou fazer agora? Então, eu acho que a gente está se sentindo um pouco perdido, sim. Não que não esteja tendo uma atenção, um acompanhamento, né? Nós aqui temos o observatório, que são técnicos da Secretaria de Educação que fazem acompanhamentos nas escolas, mas, mesmo assim, a gente ainda sente um pouco de insegurança, não que não acredite no projeto, que não acredite nesse sistema novo de aprendizagem, mas por desconhecer mesmo, por querer fazer e querer que tudo aconteça assim, de um dia para o outro. Shirley. E o coração, por favor, Edilene. Não, você está certíssima, que bom. Olha, a primeira coisa, assim, eu quero agradecer todas as suas perguntas, né, e seu relato, porque é exatamente o que todos nós passamos. Quem diz que muda, né, faz essa transição paradigmática de uma hora para outra de maneira tranquila, então não fez. Quando alguém chega e diz, eu já sei tudo, e aí vai dar trabalho, porque até ela entender que não consegue, que é difícil, é um trabalho muito maior. E que bom que você já parte da angústia e do desespero, porque para qualquer mudança é preciso se desesperar, é preciso se mover. O medo, a insegurança, ela é movimento, elas são movimentos para a transformação. E a gente só muda alguma coisa quando se depara com o novo, e o novo incomoda. Piaget já falava, né, dos processos do desenvolvimento, do pensamento, da aprendizagem. Né? Para nova assimilação é preciso o desconcerto das coisas, né? A aflição, o sentimento de e agora? Tudo que eu fiz até hoje não vale? Vale muito. A nossa história de trabalho, o que nós somos até hoje, é a nossa identidade. Não precisa jogar tudo fora, não. O que a gente precisa é reelaborar, repensar as práticas para dar conta desse novo século. E para a gente dar conta disso, a gente olha para a história da educação e onde que surgiu a aula, a série? Por quê? Como que a gente chegou a isso, né? E por que cabe a mim agora mudar? Nós estamos num momento de transição do mundo, de paradigmas do mundo todo, né? E aí a educação está nas nossas mãos. Então, é com ela que nós vamos lidar. Quando você fala das crianças com dificuldade, eu tenho lá na minha sala, no 5º ano, crianças que não leem e não escrevem bem. E por que elas não leem e não escrevem bem? Essa é a pergunta. E numa aula com conteúdo, com apostila pronta, ela vai passar a ler e escrever bem até o final do ano? É uma receita mágica que se faz? É dando aulas de reforço, dando mais lição, ela vai superar essa dificuldade? Em linhas gerais? A gente sabe que não é isso, né? Que vai arrastar isso para uma outra série, que vai arrastar para outra série, até um dia ela se dá conta que a culpa não é dela, que o erro não está com ela. É como diz o Zé, não há problemas de aprendizagem, há problemas de ensinagem. E quando a gente fala problemas de ensinagem, não é culpa do professor, não, é de um sistema conteudista, né? Quando a gente olha para as linhas de educação, desde o inatismo até o behaviorismo, né? O inatismo acreditava que a criança já nascia pronta, né? Que vem a ideia da florzinha, que basta regar, que vai florescer. Então, ela está pronta, tudo que ela precisa saber já está com ela, o educador só desperta porque a natureza já está ali. Aí, com essa teoria cai por terra, vem o behaviorismo, que diz, não, é a repetição. O ser humano aprende por repetição. Alguém tem que dizer para ela o que ela tem que fazer, ela repetidamente vai fazendo e vai aprendendo. Em 1900, com a linha
que já, em 1900, passamos de 120 anos e ainda não mudamos, que diz, não, peraí, Piaget traz a nova concepção do desenvolvimento, Vygotsky, a questão da interação, que vem a linha interacionista, aí vem, ainda em 1930, a Maria Montessori, na Itália, no sul da Itália, a primeira médica europeia a colocar em prática uma nova forma de ajudar as crianças a aprenderem, né? Claro, cada um no seu tempo. Quando chegamos na Escola da Ponte, há 40, 50 anos atrás, nada mais é do que quem conseguiu colocar em prática, ou tentou colocar em prática aquilo que já estava escrito, não inventou nada. E nós não precisamos inventar a roda, ela já está pronta. As teorias da educação já é o que embasam a própria LDB. Se vocês olharem quem são os teóricos que embasam as 10 competências gerais, são esses. A linha é essa. Mas o modelo de educação continua no século XIX. Infelizmente, por uma questão cultural, de comodismo social e de interesse político, principalmente. Então, só para resumir, a necessidade da gente arregaçar as mangas. E a criança que não sabe, imaginando uma sala, uma turma, uma criança de 11 anos que não lê e escreve. E ela se sente mal por isso, porque ela está num grupo onde se espera que ela já leia e escreve, que leia e escreva, que ela já consiga fazer coisas que ela não dá conta. Então, o tempo todo, a autoestima dela está só indo para baixo. Aí ela vai ser o quê? Aquela que causa, aquela que bagunça, aquela que dá trabalho, que tem que chamar a mãe, levar para a diretoria, levar para a coordenadora, porque ninguém dá conta. Ela também não sabe dizer o que está acontecendo com ela. Ela não é especialista em educação. Quem são os especialistas somos nós. Quando a gente transforma esse modelo de educação e dá a ela o que ela precisa, e as crianças aprendem que não há ninguém é melhor que ninguém, mas sim, somos diferentes e cada um na sua necessidade, ela pode não ler e escrever tão bem, mas ela pode ter competências e habilidades que possam ajudar as outras crianças. E aí ela vai se deparar com a necessidade de ler e escrever para dar conta dessa competência e habilidade ser colocada para outras crianças. E a necessidade da leitura e escrita se torna o fundamento básico para a motivação do aprender. Bom, então, eu sei que é complexo, mas imaginando um grupo de crianças de 6 a 12 anos, correspondendo ao Fundamental 1 e 2. Quando ela é mapeada por um grupo de educadores que diz, olha, o seu perfil é iniciação, apesar de você ter 12 anos, porque você tem ideias ótimas para pesquisa, você sabe muito bem calcular, você já consegue, é ótimo no teatro, no esporte, por exemplo, mas você ainda precisa desenvolver a leitura escrita para poder fazer um plano do dia, para fazer seus registros, para poder ajudar os outros colegas também a desenvolverem as suas habilidades. E o núcleo da iniciação é o núcleo que vai te dar suporte, porque ali vai ter momentos em que vai trabalhar a alfabetização especificamente, onde vão colocar materiais, jogos e educador responsável por aquela área para a alfabetização. Mas ela não vai ficar só na alfabetização. Ela vai ter momentos da semana em que ela vai estar aprendendo a ler e escrever com teorias, metodologias específicas para a alfabetização, com o especialista da alfabetização da escola. Mas ela vai estar na assembleia com as outras crianças, debatendo, argumentando, apresentando propostas. Ela vai estar, em outro momento, se responsabilizando num grupo de responsabilidade para dar conta de uma demanda que saiu da assembleia. Ela vai estar organizando um passeio, porque ela se responsabilizou por organizar passeio de um grupo. Ela vai estar numa oficina de crochê e de tricô, porque ela gosta e uma mãe está oferecendo. Ela vai estar no teatro, porque ela gosta de teatro. Enfim, ela deixa o foco deixa de ser a sua dificuldade, mas sim as possibilidades dela interagir com as outras crianças e com o conhecimento. Agora, quanto à família. No Âncora, as famílias, elas vinham de um processo assistencialista, né? Tinha um ônibus lindo, amarelo, desse estilo americano, que passava na casa de cada uma, trazendo para o projeto no contraturno. E a mãe muitas ficavam bravas, porque o ônibus não entrava na rua, porque não cabia na rua. E queriam que passasse na rua, de tão assistencialista que era. Só iam para o projeto para reclamar, ou para cobrar, ou para festas. Quando eu cheguei, me assustei muito, porque elas iam para a festa e deixavam uma montanha de lixo. Simplesmente assim. Era com essa comunidade que trabalharemos.
em alta situação, crianças que tinham sofrido violência doméstica, que tinham sofrido abuso, crianças que tinham sido negligenciadas, crianças que tinham vindo de abrigos. Era um cenário, assim, muito difícil. E nós, então, começamos esse projeto. Foi muito difícil. Por quê? Porque as famílias, no segundo dia, cadê o caderno cheio? Não tem lição, porque meu vizinho já está fazendo tabuada e ele não começou ainda. Nós nos deparávamos o tempo todo com isso. Sabe que uma das soluções foi convidar essas famílias para o momento do final do dia, onde fazíamos as rodas de avaliação, onde os grupos se dividiam em grupos menores para avaliar o dia e contavam o que tinham feito. E a gente pedia para as famílias participarem para ouvir o que elas tinham feito. Né? Aí eles diziam que aprenderam a usar o livro de maneira correta, o outro disse que aprendeu a não gritar no espaço, outro disse que aprendeu a pegar uma cadeira sem arrastar, o outro disse que aprendeu a fechar a porta sem bater. Ah, mas é isso que vai fazer na escola? É. Isso é o pressuposto básico para o convívio cidadão, para o desenvolvimento da autonomia, para poder estar no espaço com outras crianças para aprender coisas diversas, sem que o educador tenha que dar bronca e mandar e ordenar o que se faz e o que não faz. E aí também, claro, elas também apresentavam um cartaz, uma leitura, recitavam um poema, traziam um desenho que tinham feito, e a gente foi ajudando as famílias a entenderem todo esse processo, né? Foi difícil, a gente não tinha registro, não tinha mesmo, às vezes não tinha nem caderno, porque muitas vezes os cadernos estavam jogados por todos os espaços, porque eles não tinham uma sala fixa. Era uma coisa de louco, era muito difícil lidar com isso. Mas a gente fazia o que era possível naquele momento. E aí, sempre compartilhando com outras pessoas. E mais, nós abríamos o projeto para visitas. Muitos diziam, vocês são loucos? Olha a bagunça que está isso aqui, está tudo de perna para o ar. Tá tudo, ninguém sabe para onde vai direito, o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, a gente pensava, é verdade, vamos esperar ficar tudo bem. Depois pensava, não, se alguém está disposto a mudar, vai passar por isso. Que bom que elas têm oportunidade de vivenciar isso na prática. E foi tão assertiva a nossa decisão, porque quem conseguiu participar do movimento do início do projeto foi privilegiado. Eles dizem até hoje, que bom que eu pude ver na prática isso acontecendo. Que não é mar de rosas, não é de uma hora para outra, não é mágica. E é preciso resiliência, determinação, comprometimento e muita força de vontade. Não é fácil. Agora, na Escola Aberta de São Paulo foi diferente, porque eu já sabia que projeto que seria. Eu já podia dar exemplos de como fazer esse projeto, de como seria. Cada família que chegava à Escola Aberta ficava 1 a 2 horas conversando sobre educação. Muitas nem sabiam que existia esse modelo de educação. E eu falava desse modelo, dava exemplos, e elas diziam, eu quero. Mas quer por quê? Porque é de graça, é período integral e é perto da minha casa. Então, não. Volta para casa, lê esse artigo, assiste esse vídeo, conversa com essa pessoa, entenda o que nós vamos fazer. Depois você volte para nos convencer que tem esse perfil para estar nesse projeto. Bom, claro, qual era a vantagem? Porque não somos na escola aberta, uma escola pública que a criança simplesmente matricula e vem. Né? Nós podemos, sim, olhar para a família e dar ou não a vaga. É diferente. Claro que não negamos uma vaga. Porém, a família só concretizava a matrícula depois que ela, de fato, entendia o modelo de educação. Eu fazia perguntas como você vai agir quando você estiver numa festinha de aniversário da família e a sua cunhada falar, meu filho tirou 10 em matemática, tirou 8 em geografia, olha que lindo boletim. E você vai dizer o quê? Meu filho não tem boletim, não tem nota. O que você vai argumentar? Você vai ficar desesperada, triste, e no outro dia vir cobrar da gente a nota? Ou você vai falar, meu filho não tem nota, mas ele tem isso, tem aquilo, ele faz isso, faz aquilo, ele aprende, ele desenvolve, ele faz o seu plano, ele está sendo protagonista do seu aprendizado, ele aprendeu a pesquisar, ele sabe compartilhar sua pesquisa, ele produz conhecimento, ele registra aquilo que realmente é significativo do desenvolvimento dele. A letra nem é bonita, mas não importa, ele consegue comunicar o que ele precisa. Então, estas são as respostas. Agora, eu sei também de escolas públicas que fizeram esta transformação e levam tempo para as famílias identificarem este modelo de educação, porque a escola tem uma identidade, ela passa a ter uma identidade.
E as famílias se aproximam pela identidade, ou se distanciam por essa identidade. Não, eu quero meu filho numa escola militar, sentado um atrás do outro, com o professor mandando e está com punição. É isso que eu quero. Bom, infelizmente é o direito da família. Então, ela vai procurar esse modelo de escola. Agora, vocês vão dizer, não é aqui. Nós aqui trabalhamos desta maneira. É um direito seu colocar ou não. Né? Então, é o que eu sei, o que eu vejo, o que eu fiz, né? Estou compartilhando. Aí vocês, claro, obviamente, vão trazer novas possibilidades de uma mesma escola, né? Conseguir ter estas famílias que até então queriam uma escola militar e passaram a desejar outra, porque entenderam qual é o papel da educação dos seus filhos, né? Do papel da escola na educação dos seus filhos. Muito bom, obrigada, Edilene. Beatriz, traz essa perguntinha aí para a gente. Antes da minha pergunta, eu estou borbulhando em pensamentos e, por incrível que pareça, nas minhas anotações eu anotei mais perguntas mais as perguntas que você fez para eu pensar do que as suas respostas em si. E achei interessante. Mas a minha pergunta é: começamos a fazer as coisas estão andando, como é que eu registro isso? O Zé fala muito de portfólio, estamos com um plano de inovação e aparece várias vezes a palavra portfólio. Como que vocês organizam essa forma de identificar as habilidades e também como isso é entregue aos pais? Muito bom. Hoje nós temos um amadurecimento disso, sabe? Mas foi muito difícil no começo, não tínhamos usamos o OneNote e tentamos uma plataforma que foi criada durante 2 anos, né? E depois a gente viu que a gente fez uma coisa muito complexa, né? E vocês, pelo que eu percebi, já vão ter acesso a uma plataforma muito mais alinhada, evoluída para esse processo. Eu fico muito feliz que vocês não vão precisar passar pelo caminho das pedras que nós passamos, né? Nós não tínhamos outra forma. O que a gente ia fazer? A gente não sabia também. Mas hoje, o que nós temos? Nós temos uma pasta compartilhada com todos os educadores, onde tem o nome de todas as crianças, né? E cada criança tem um portfólio. O que é um portfólio? Né? É um documento onde tem o registro dos processos de aprendizagem delas. Então, ali tem, por exemplo, o quadro de oficinas e atividades fixas que ela fez num determinado tempo. Então, segunda-feira ela fez tricô, crochê, e tem um descritivo de quem oferece a oficina, qual é o objetivo dessa oficina, quais as competências e habilidades que se desenvolvem. E depois tem uma autoavaliação da criança nessas oficinas, como ela aprendeu, o que ela aprendeu, quais foram as dificuldades, e depois tem um parecer do educador para cada uma dessas oficinas. Quais foram as competências da Base Curricular Nacional Comum que ela desenvolveu naquela oficina. Depois tem uma outra parte, um outro índice que diz assim, roteiros de estudos. No momento individual, ou no caso da iniciação de grupos, né, ainda de 10, 15 crianças, o tema da pesquisa, com as perguntas, o que eu quero aprender, o que eu já sei sobre esse assunto, com quem eu vou aprender, quais as perguntas que eu preciso responder para aprender, o que eu quero aprender. E nessas perguntas tem o detalhamento daquele assunto, que passa por história, por geografia, por ciências, ou às vezes não passa por ciência, mas passa só por história, ora passa só por matemática, ora passa... Não importa, o importante é dar conta daquela curiosidade daquele grupo. E nesse roteiro tem uma outra parte que a gente chama leitura, escrita e conhecimento de si do mundo, onde entram coisas que não apareceram na pesquisa, mas que a gente sabe que são necessárias. Como, por exemplo, produção de algum texto, leitura de livros, de literatura, entra também o estudo de uma outra língua, coisas que foram surgindo da necessidade da criança e do olhar do educador para o que ela precisa. Tem uma outra parte desse mesmo roteiro que se chama lógica e matemática, porque se não apareceu coisas, se apareceram coisas lá no roteiro, por saber a distância da Lua e da Terra em quilômetros, ela não sabe diferenciar quilômetros de centímetros, de metros, então, na parte de lógica e matemática, vai cair. Qual a diferença, né? A correspondência de metros, centímetros, quilômetros, decâmetros, hectômetros, o que for necessário daquele perfil da criança. E vai ter ali, inclusive, atividades já
estabelecidas para ela cumprir aquilo. E o link de uma plataforma de aprendizagem de matemática, que a gente usa muito com a Academy, onde vão entrar os processos fundamentos da matemática, que ela vai fazendo, vai organizando novos trabalhos, e ela vai mapeando o que ela já sabe, e a gente recebe relatório detalhado do que ela já tem de aprendizado das competências da lógica matemática. De graça, essa plataforma. E ainda tem um outro campo que é oficinas. Né? O que, desculpa, oficinas não, rodas de compartilhamento, assembleia, quais foram as demandas da assembleia, como foi a participação dela. Então, ela tem esse roteiro, quando ela chega de manhã, ela senta, olha para esse roteiro, olha para o seu quadro de oficinas e fala, hoje 10 horas eu tenho inglês, oficina de inglês. Mas às 11, vou pesquisar, vou continuar pesquisando. Mas eu vou chamar meu amigo para pesquisar comigo, vou ver se ele também pode. Poxa, mas vou precisar do computador, deixa eu anotar o nome aqui na lista, que eu vou usar o computador nesse horário, porque o número de computadores são limitados. E aí ela vai organizando o seu dia. Quando é iniciação, essa organização é coletiva, o tutor faz junto essa organização. Olha, hoje é quinta-feira, hoje vocês têm a aula de dança, tem a oficina de dança, 11 horas. E depois, ao meio-dia, a gente tem a roda de compartilhamento do grupo. Né? Depois, meio de meia, o almoço. A 1, a gente vai para o parque. Faz junto. Às 2, a gente vai voltar a estudar e vamos fazer uma roda de leitura. Porque elas precisam desse modelo para poder ter repertório para fazer depois o seu sozinho. Né? Bom, então, voltando ao portfólio. Então, tem esse roteiro. E quando a criança termina o roteiro, ela faz a autoavaliação do roteiro. Hoje mesmo eu estava com um grupo fazendo autoavaliação. Então, ela escreve o que ela aprendeu, o que ela não aprendeu. E esse grupo já está, além de escrever no caderno, depois digita no próprio portfólio. Por quê? Porque ela já faz a correção ortográfica, a gente já vai vendo juntos a questão da pontuação. A questão da ortografia já vai sendo cumprida por aí. Ela registrando aquilo que ela aprendeu. E aí, entra também, por exemplo, se ela compartilhou, porque não é obrigatório compartilhar tudo, né? Se ela se interessou, agora uma menina está organizando o compartilhamento de uma pesquisa sobre transtornos. Eu aprendi muito com ela hoje sobre o transtorno de borderline, que eu não sabia. Ela está vendo sobre transtornos alimentares, envolvendo anorexia, bulimia, né? Compulsão alimentar, e está vendo também a questão do transtorno de borderline. E ela está organizando o PowerPoint, então a gente sentou e uma outra criança ajudando ela a entender como faz o PowerPoint, porque ela quer usar o PowerPoint na apresentação dela, e ela já marcou para sexta-feira que vem. E ela vai colocar um cartaz no mural lá na cozinha, lá no refeitório, dizendo, quem quer assistir minha apresentação? E aí, quem está interessado vai assistir a apresentação e ampliar esse repertório. E assim se dando um exemplo. Bem, e aí nesse relatório tem depois a avaliação dela, de como foi a apresentação dela, como ela se sentiu, como ela pediu ajuda, o que ela aprendeu. Então, entram delas competências que estão na base curricular, como a cultura digital. Uma das competências da base curricular é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Como a gente faz isso? Não está cumprido já desta maneira? E com o olhar do educador? E aí, depois da autoavaliação dela, tem o parecer do tutor sobre o processo que ela desenvolveu. E não parando por aí, depois ainda nós olhamos para tudo isso e ainda vemos quais outras habilidades e competências que foram desenvolvidas neste período. Então, sei lá, a cada 3 meses a gente apresenta esse portfólio para a família, a criança está em contato com o portfólio o tempo todo. Mas aí nós deixamos um parecer e ainda fazemos a lista das competências e habilidades de todas as áreas, não importando a série que foram desenvolvidas. E nós temos essa lista ticada. Então, isso que já foi verificado. E quando a gente faz a tutoria, está pensando no núcleo, a gente olha, puxa, mas ela ainda precisa disso, daquilo. Então, vamos colocá-la em contato com esse conhecimento dessa forma. Por exemplo, tem crianças que estão trabalhando, gostam muito, né, que se interessam muito pela questão das tecnologias digitais e robótica e tal. E veio um voluntário que é professor de uma escola Dante Alighieri, aqui de São Paulo, né? E é professor de robótica do Dante e quer aprender nosso modelo de educação e vai oferecer oficinas de robótica. Gente, a gente tem voluntários que vocês não fazem ideia. Amanhã, por exemplo, vai ter um pai à noite dando aula de dança para as famílias. Outro que
Não, aí entram as questões até da administração da escola. A gente não contrata eletricista, não tem pedreiro, a família que cuida de tudo. Porque elas entenderam que participar da escola não é ir para reunião e somente festa. Falando em festa, vai ter a festa, o samba no beco, que vai ser na rua ao lado da escola, quem está organizando são as famílias. Ontem, das 7 às 9, eu estava com as famílias acompanhando a comissão organizando. Eu não fiz nada. Eles só me cobraram, Edilene, você ainda não preencheu o formulário lá para dizer com quem você vai levar, e umas outras perguntas que eles fazem. Ai, desculpa, gente, eu preciso preencher. Me intimaram, foi isso que fiz ontem. Então, a escola começa a ser apropriada pelas pessoas, começa a dar um sentido diferente, comunitário. Um educador é um dos candidatos ao conselho gestor da Chácara do Jockey, que nós temos uma chácara municipal que as crianças usam, que é de 150 mil metros quadrados, com um campo, pista de skate. Nós usamos essa chácara, não temos quadra na escola, usamos do parque. E como tem várias questões políticas de possibilidade, inclusive de ser privatizada, e tem um movimento coletivo da comunidade muito forte, um educador está se elegendo, a comunidade está elegendo um dos nossos educadores para ser um dos membros do conselho gestor para ajudar a manutenção desse parque, como um serviço público. Então, a dimensão da escola vai muito além do conteúdo. O conteúdo se torna uma ferramenta fundamental, importantíssima para a construção social, para a transformação social. Bem, falando do portfólio, você viu quanta coisa envolve. Inclusive, no portfólio entram essas questões. O que a escola, enquanto instituição, mobilizou nessa comunidade? Qual foi o impacto desta escola no seu meio social? Nossa, Edilene, muito bom, obrigada. Vamos lá, tem mais 3 mãozinhas levantadas aqui. Lucélia, vamos lá ouvir a sua perguntinha. Tem um pouquinho a ver com o que ela comentou agora, né, que a Edilene comentou agora, sobre uma escola rural. Uhum. Daí, escola rural, você tem um espaço muito pequeno. E assim, eu vejo o projeto Âncora, ele já enche os olhos, porque tem um circo lá dentro. E vocês ofereciam oficina no contraturno. Então, queira ou não, você já tinha uma estrutura de atividades que agradavam, né? Que deixava a coisa interessante até, né? Então, ampliou ali para um aspecto mais pedagógico, mas a própria característica do projeto já encantava. E aí eu vi que vocês tiveram, né, ajuda de voluntários, pesquisadores, especialistas, e agora você falando dos documentos, né, a gente percebe que tem que ter uma preocupação com aquilo que você vai colocar ali no portfólio, que você falou dos objetivos com cada oficina, e muitas vezes você trabalha com voluntário, que pode ser uma mãe, né, que vai desenvolver aquele trabalho, nem ela vai saber, né, os objetivos que ela quer com aquilo, ela se dispôs a fazer aquilo, né? Então, eu queria saber um pouquinho dessa questão da estrutura, né? A gente fala rede municipal, pode parecer fácil, mas se você tem uma rede, ela tem um sistema já pré-estabelecido, e você está dentro desse sistema, onde é difícil você criar novas estruturas, ter mais pessoas. É como eu falei, eu numa escola rural, eu fico pensando como que eu vou esticar os horários, esticar os espaços e ainda procurar aquilo que vai encantar os meus alunos, que pode ser apresentado para eles e que eles possam aprender com aquilo. Então, eu queria que você falasse sobre essa questão da estrutura como um todo, tanto as pessoas que estão lá, né, que acabam desenvolvendo todo esse trabalho, quem são essas pessoas? Parece que não são só voluntários, você tem, pelo que eu vi lá, pelo menos nas outras vídeos, especialistas também que colaboram com tudo isso, além dos professores, e essa questão dos espaços, né? Como é que a gente pode fazer isso, né, ficar encantador? Legal, Lucélia. Olha só, o Âncora realmente era lindo, né? Assim, é um espaço muito lindo. Tudo que pensávamos em fazer, muito tem conforto, que ela tem imunidade, que ela tem limpeza, que ela tem organização. Mas, no Âncora, apesar de ter tudo isso, nós tínhamos um planejamento, vamos plantar, vamos pintar, já estava pintada, vamos deixar, sei lá, vamos deixar pronto. A outra está lá,
Mas pedagogicamente não foi suficiente. Agora, vocês estão convidadíssimos para conhecer, gente. Quando eu cheguei pela primeira vez, essa escola estaria ali por conta da chácara do Jockey, desse espaço verde, porque em São Paulo não tem chácaras de 150 mil metros de área verde com lago. Então, nós fomos para o lugar verde, você sabe que é muito importante a criança ter contato com a natureza. Primeiro, tentamos fazer a escola dentro da chácara. Quase estávamos conseguindo, tive várias reuniões com o secretário do Meio Ambiente, com a prefeitura e toda e tal, só que por conta da privatização, né, a gente falou, e aí, vamos colocar uma escola, daqui a pouco vamos ter que sair, porque vai ter um dono particular, assim não vai ficar. Encontramos um predinho colado à chácara do Jockey. A primeira vez que eu vi o prédio, me deu uma tristeza, um prédio cinza, horroroso, fechado, velho, feio. E ali eu tive que colocar à prova que a escola não é o prédio, são as pessoas e a sua comunidade. E eu lembrei disso, falei, nossa, saí do Âncora, que era aquele lugar maravilhoso para encarar um lugar feio desse, quem é que vai querer vir aqui? Aí, aos poucos, fomos transformando. E mais, cuidando para que a escola sempre se tornasse, né, que deixasse uma tela em branco, para que as crianças pudessem construir juntos conosco. E o predinho hoje, ele é bonitinho, aconchegante, todo mundo que vai lá se sente super bem, mas ele foi sendo transformado cuidadosamente, ano a ano. Então, o que eu quero dizer? Você está dizendo que está numa área rural. Olha para fora dessa escola, quais são as possibilidades que você tem? O agricultor, a chácara da Dona Maria, as galinhas que ela cria. E quando você diz, mas só depende de mim trazer repertório, chama a Dona Maria, chama o seu Joaquim para contar a história daquele lugar. Procura saber a história, onde está o rio, quais são as árvores que estão ali, né, desde então, do início dessa comunidade, como essa comunidade se formou, quais são os recursos que essa comunidade tem ou que elas não têm, o que essas crianças podem contribuir, como que elas podem construir. Sai dessa escola, aproveita esse espaço rural que você tem. E deixe esse espaço da escola, predinho, como um ponto de encontro, mais um. Eu acho que você tem aí um mundo como escola, né? E a gente sai da escola aberta, tem a chácara, mas se atravessar outra rua, tem uma avenida cheia de carro que mal dá para a gente atravessar. Nós somos limitados. Você tem uma amplidão aí de possibilidades. E as pessoas não precisam ser os universitários, os especialistas, né? Quando a gente fala especialista, não é da questão acadêmica. A Dona Maria pode ser especialista em galinha, porque ela cria galinha desde então e sabe quais são os recursos necessários para uma boa galinha gorda, bonita, forte. Né? O seu Joaquim vai poder ensinar quais são os recursos necessários para a planta crescer sadia, farta. Então, é olhar para o entorno, fazer perguntas para as crianças. Quem são vocês? Quem é a família de vocês? Quem é a comunidade? Qual é o potencial dessa comunidade? Olhar para esse entorno com um olhar carinhoso, com um olhar de orgulho. Que bom que eu estou aqui, que lugar bonito, precisa de muita coisa, mas a gente tem árvores que outras crianças não têm. A gente pode subir em árvores, muitas crianças não podem. A gente pode nadar no riozinho, muitas crianças não podem. A gente pode beber água da fonte, que a maioria da população do planeta não pode mais. Então, a postura em relação ao conhecimento, né? E essa comunidade, ela vai se transformando também, com as crianças, com a comunidade, com você. E chamem as pessoas que possam partilhar. Aí você tem razão. A gente simplesmente não pode chamar a pessoa e falar, vem aí. A gente precisa cuidar dessas pessoas antes. Um voluntário da Escola Beta, como era no Âncora, ele não chegava e falava, vou dar crochê. Ah, tá bom, vai lá, tem um grupo de crianças, pode ir. Não. Ele primeiro conversa com a equipe, ele é convidado a vivenciar a escola, é convidado a conversar sobre o que a escola tem feito, o que a escola já consegue. As crianças apresentam quais foram os combinados já construídos, o educador fala da postura do educador. Né? Se vocês combinaram de não gritar, como que pode chegar uma pessoa e simplesmente gritar? Não pode, porque ele é um educador também, ele não vai educar só crochê, ele vai educar a postura dele, e ele também se educa. É aprender em comunidade. Então, aí sim, quando ele está pronto, né, para estar sozinho com as crianças, ele vai estar. Mas quem vai avaliar é você, que já está nesse processo com as crianças.
E mais, as crianças mesmo depois vão falar, olha, aqui a gente não grita, olha, quando você quiser falar, levanta a mão, olha, quando você precisar de algo, tem que usar, mas, por favor, guarda no lugar, porque foi decidido em assembleia. As crianças fazem isso o tempo todo. Bom, eu não sei se eu respondi, Lucélia. Né? Tá bom. Obrigada, Edilene. Mirna, pode fazer sua perguntinha. Boa noite a todos. Meu nome é Mirna, estou professora de artes no momento em Mendes, e eu tenho algumas pouquinhas perguntas. Eu tive algumas outras dúvidas, mas foram sendo respondidas ao longo desse ensinamento. Uma das perguntas que eu tenho é sobre como saber que a criança ela precisa daquela oficina no momento, daquele olhar individual. É necessário uma avaliação diagnóstica para que esse ensinamento em âmbito de todos os funcionários seja feito com essa criança, para que se escolha em qual grupo que ela estaria, ou a própria criança apontaria as suas necessidades. A segunda pergunta, posso fazer tudo de uma vez ou eu volto de novo? De cada vez, eu tento ser sucinta, tá bom? Senão, olha só, sobre a oficina. As duas coisas. Ora, ela se manifesta e ela... Primeiro, um oficineiro. Vou falar de hoje, que na reunião eu acabei de voltar da escola, tá? Então, esse voluntário, professor de robótica da Escola Dante Alighieri de São Paulo. Dante Alighieri é uma escola da elite da elite. E ele mora ali perto, sobre o nosso modelo de educação, está encantado e quer estar com a gente. Muito legal. Aí, ele também não conhece os nossos combinados. Então, tem um educador que é responsável por acolher as pessoas que vêm apresentar o querer ser voluntário. Ele já acolheu, já conversou, já mostrou, já pediu para o grupo de responsabilidade das crianças que apresentam a escola, apresentar a escola para ele e tal. Essa parte foi feita. Mas não bastou. Agora, depois disso, esse educador participou de uma reunião nossa, falou do seu trabalho e a gente falou do nosso. E até de combinados. Depois ele foi um outro dia vivenciar a escola, estar nos espaços, vendo na prática as coisas e qual é a postura do educador nesse lugar. Agora ele está pronto para iniciar a oficina. E aí nós perguntamos para ele, qual o perfil de crianças? Até quantas crianças você consegue atender? Ele falou, até 8. Quais dias da semana? Segunda e quinta. E a gente olhou puxa, segunda de manhã já tem 3 oficinas. Poderia ser à tarde? Pode. E quinta? Quinta pode ser qualquer horário. A gente, então, ofereceu qual seria o horário. E aí falamos, o que é preciso para a sua oficina? Ele disse, eu preciso que as crianças já saibam ler e escrever. Então, já tem um critério. Não é qualquer um. Tem um critério, ler e escrever. O que mais? Não, crianças que se interessem por esta área. Porque é muito importante a forma que eu vou trabalhar, as crianças precisam ter esse interesse. Ótimo. Levamos essas questões para a nossa reunião pedagógica e fomos pensando quais eram as crianças. Algumas já manifestaram há muito tempo o desejo, a gente já sabe. Outras não manifestaram desejo, mas a gente sabe que vai ajudá-la, porque ela vai desenvolver competências ali que ela precisa nesse momento e nós vamos oferecer. Bem, semana que vem ele vai começar, essas 8 crianças estarão lá. Neste momento, no primeiro momento, vai ter um educador acompanhando, para ajudá-lo, para ele se familiarizar com as crianças, primeiro, segundo encontro. Podendo ser até uma família que já está mais tempo com a gente, uma pessoa que possa estar disponível para ajudar. E também, nós vamos avaliando como está esta criança. Se ela está indo para bagunçar, ela vai ter mais uma chance, vai de novo, vê lá, vê se você entendeu. Se ela, de novo, vai só para causar, perdeu o direito, porque ele está oferecendo uma oficina. As crianças estão querendo aprender nessa oficina, existe um objetivo com essa oficina. Vou falar do objetivo já que ela me tinha pedido. Então, não se pode simplesmente banalizar só porque a criança quer. Mas ela quer muito. Ela quer, mas não está conseguindo respeitar. Então, não tem esse direito, porque ela não tem o direito de atrapalhar os demais. Então, vai fazer outra coisa ou em outro momento. Coitada, mas ela vai ser... Não, porque ela já sabe como que a gente lida com o conhecimento e com as pessoas que vêm nos oferecer algo. Né? E não é assim, sai pronto. É muita conversa.
Ela vai ser convidada a participar de uma roda com outras crianças para falar por que ela está assim. Ela vai chegar à conclusão que ela não tem mais condições de participar, que não é o momento dela. Então, a oficina em si, ela não se esgota para o desenvolvimento. É uma série de coisas que vão sendo desenvolvidas com a pessoa que está vindo, o trabalho com a comunidade, a criança entender que educador não é só o professor que está lá todos os dias, que são pessoas da comunidade também, que não é oba-oba, que para a gente poder aprender é preciso ter estruturas mínimas, ter combinados, respeitar os combinados, ter dificuldade, tudo bem, pedir ajuda quando tem dificuldade, saber pedir ajuda, né? E falando dos objetivos, quando a pessoa, por exemplo, uma mãe que trabalha com a gente, ofereceu Libras, né? Ela já trabalhou com Libras antes da pandemia, agora está voltando. Então, é muito mais simples, é retomar e falar do momento e ver novamente quais são e quantas crianças, quais dias da semana, porque ela já está pronta, já está no convívio nosso, né? Mas deixa eu ver recentemente uma oficina que chegou ao teatro. Um pai que tem uma trupe de teatro, trabalha numa trupe, fez uma apresentação linda no parque, para as famílias e tudo. Ele ofereceu teatro. E ele disse, eu não sei lidar com criança. Não tenho jeito, mas eu quero muito aprender. Então, ele tem um educador com ele o tempo todo quando ele está lá, né, para ajudá-lo na postura enquanto educador. Mas é sensacional o trabalho dele. Logo ele não vai precisar mais, ele acha que não sabe. E ele tem muito, muito perfil. Quando nós sentamos com ele e falamos, mas qual o objetivo do teatro? Ele vai falar o objetivo do teatro enquanto desenvolvimento do artista, na perspectiva da arte do artista, não da educação artística, da educação das artes. Então, o educador, especialista das artes, que é a Patrícia Borges, sentou com ele e falou, você concorda que na oficina, porque perguntou, o que é? Você vai fazer uma peça, vai apresentar? Ele falou, não, quero trabalhar com o corpo, com a imaginação, com o conhecimento de si, com a questão espacial, com as relações, com o desenvolvimento da superação da timidez, com a dicção. Então, ela foi anotando o que ele faria, e possivelmente no final do ano até ter uma peça, mas não é o objetivo a peça, são outras coisas. Como tem um outro pai que trabalha com teatro, que o objetivo dele é fazer peças no final do ano. E realmente tem a peça no final do ano. Mas, então, são objetivos diferentes. Ele não sabia construir os objetivos a partir do olhar educativo. E quem fez isso? O especialista da arte da educação. Com ele, mas escolhendo dele. Se é uma pessoa que vai simplesmente ensinar crochê, né? Não, eu só sei fazer crochê porque aquece as pessoas e acho bonito o crochê. Mas os educadores sabem a questão da coordenação motora fina, da concentração, da atenção, né? Que são fundamentais no desenvolvimento, no trabalho do crochê, por exemplo. Agora, se essa pessoa vem para ensinar crochê, para fazer uma feira de artesanato, o objetivo dela, amplia-se os objetivos com esse trabalho. E os educadores ajudam na construção desses objetivos que vão para o relatório. E vão não só para o relatório, estão falando, construído com as crianças. As crianças têm que saber qual é o objetivo daquela oficina, porque ela está sendo oferecida. Né? Então, é esse o objetivo. Você quer? Você aceita? Você concorda? Você consegue? Né? Obrigada, Edilene. A gente já está chegando aí nos últimos 15 minutos da nossa reunião. Parece que a Mirna tinha outras perguntas, né, Mirna? Você quer fazer mais uma para ver se a gente é bem ágil, porque eu tenho que fazer um fechamento. Eu vou fazer as duas interligadas, porque elas são bem parecidas. Eu queria saber assim, sobre os desafios da estrutura física. Essas crianças seriam acolhidas num ambiente deles, ou eles se deslocariam para o outro ambiente, no caso da alfabetização, da música, numa escola, se tratando de crianças de educação infantil até o 5º ano, como que seria esses desafios da estrutura física? E se essa mudança metodológica seria utilizada em uma escola modelo, ou se ela seria coletiva na área da educação coletiva e nas escolas da rede municipal. A segunda questão em relação à rede, né? Como se planeja isso no impacto coletivo das redes, acho que a Tina pode falar. O que eu posso falar do espaço físico da escola.
Então, imaginando uma escola onde nem todos os professores vão aderir nesse momento, que eu acho que é mais ou menos essa a ideia, não ser obrigatório, não ser impositivo, né? Mas ser, assim, um acolhimento e abrir possibilidades para essa inovação, que é urgente, né? Então, imaginando uma escola que tenha, sei lá, do Fundamental 1 ao Fundamental 2, até o ensino médio, mas apenas um grupo de professores estão mobilizados para essa mudança, arregaçando as mangas, então a gente vai fazer. Não é nem tentar, viu, gente? Porque no modelo de educação tem que fazer, não dá para tentar, não, porque, assim, o que foi feito, né? Não retrocede, né? No sentido de não dá para desfazer o que a gente já trabalhou, porque trabalhamos com seres humanos, né? Mas, assim, o quanto eu vou evoluir nesse processo. Então, aí a escola tem que pensar, esses educadores têm que pensar quais são os espaços disponíveis que usaremos dentro da escola e mapear fora da escola. Nós temos, por exemplo, na Escola Aberta, um mapa do Google Docs, né, onde temos o endereço de todas as crianças mapeado no raio de 3 quilômetros, quem mora mais longe também, né, que a gente chama círculo de vizinhança, e mapeado todas as pessoas que nós conhecemos que podem oferecer aula. Por exemplo, na festa do Beco, lá que nós vamos fazer, Samba do Beco, está mapeado um grupo de samba que é de uma família que conhece. Então, esse grupo já foi contatado, eles virão tocar para a gente. E tem ao lado um bar, que é o Bar do Machado, ele que vai fazer os espetinhos. Inclusive, quando eu falei que tinha que preencher lá para famílias que foi cobrada, era saber quantos espetinhos que eu vou precisar comprar. Porque também a gente trabalha com a questão da economia solidária, de fortalecimento da economia local. Ao invés de comprar de um grande mercado, a gente compra ali da comunidade. Então, só para ampliar isso aí. E aí, se vocês têm 2 salas, mais o pátio e a biblioteca em determinados horários, você pensem nesses espaços, transformem ele num espaço que dê conta da proposta pedagógica, né? Então, vocês vão pensar na proposta que vocês têm e como que vocês vão utilizar esses espaços para dar conta da proposta. Não o contrário. Não vocês se formatarem para atender o espaço. O espaço tem que atender a proposta pedagógica. O tempo tem que atender a proposta pedagógica. Se não é aula de 50 minutos, quanto tempo nós vamos precisar para sentar com as crianças, para fazer a lista dos sonhos delas, para começar a organizar os projetos? 2 horas, então não é 50 minutos, são 2 horas. Então, a professora que viria seguinte, ela tem que ser convidada a participar também. O diretor tem que estar ciente que isso vai acontecer, o coordenador tem que estar apoiando. Ah, mas acabou o tempo. Não vou parar na metade, nós achamos que no mínimo 2 horas. E assim a gente vai reelaborando a nossa olhar com o tempo e com os espaços. Agora, se a escola toda, melhor ainda. Esquece série. Olha para a sala de outra forma. Olha para o que vocês vão fazer e como esse espaço pode atender. O que era biblioteca pode se tornar salão de estudos, o que era salão de estudos pode se tornar um refeitório, o que era refeitório pode se tornar um local de rodas de compartilhamento, o que era um outro espaço maior se transforma num salão de estudos, onde é o horário que as crianças colocam lá, eu vou pesquisar, e ali tem os computadores, os livros, e cada uma chega, vai fazendo suas coisas, tem um educador lá cuidando do espaço, não dando resposta, mas apoiando as crianças no que elas precisam, de materiais, de recursos. Puxa, mas dá mais ainda, a gente pode quebrar 2 paredes e fazer um grande salão, melhor ainda. Mas não adianta quebrar a parede se a gente não tem a proposta, né? Edilene, eu queria agradecer a sua presença, sempre muito preciosa. Eu já estou até percebendo aqui que vai ter gente depois, chama a Edilene de novo. A Edilene, ela vale ouro, gente, ela é uma pessoa preciosa. As respostas que você deu, eu acredito que vai pipocar pergunta para tudo que ela abre na cabeça dessas professoras, e isso vai ser maravilhoso. A gente está seguindo aqui para os últimos minutos do nosso encontro, o primeiro encontro desse ano. A gente vai ter encontros até dezembro, né, até novembro, com Mendes aí em parceria, nesses encontros síncronos. A gente já está com alguns convidados especiais, um deles está aqui conosco, que é o Lucas Paiva, de Alagoas. Ele vai vir no dia 30 de março, isso que eu falei, o pessoal que anotou aí, todo preocupado anotando o calendário, e eu assim, gente, nem precisa anotar, o calendário vai mudar, e vai mudar mesmo. Então, quarta-feira que vem, a gente vai estar com o Bruno, da Escola da Floresta,
que vai aqui compartilhar com a gente, ele é lá do Rio Grande do Sul, né? Eu acho, espero não ter errado. Porto Alegre, né? E o Lucas vai ser o próximo, ele vai vir no dia 30, vai falar sobre tutoria, vai ser bem interessante. Eu queria agradecer aqui imensamente, assim, eu não tenho nem mão para fazer um coração de mão gigante aqui para Maria Paula, que essa parceria com o Mogi, eu sei que vai ser muito rica, e a gente vai ter muita troca, muito aprendizado. São 2 municípios, um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, mas que a gente percebeu que a gente tem muita coisa para trocar e aprender juntos. Então, eu estou muito feliz com essa parceria com Mendes. Eu queria agradecer ao Rodrigo de Mendes, que deu esse apoio também, um apoio técnico aqui, ao Roberto, que está aqui com a gente, que é um apaixonado pelas comunidades de aprendizagem, ele está aqui hoje para dar o suporte técnico para a gente também. Queria agradecer o Vander e a Ana Júlia, que fazem parte da equipe da Educação Humanizada de Mogi. E eu não sei, Maria Paula, você quer agradecer alguém aí de Mendes? Que eu vi alguns nominhos aqui que eu sei que são lá da tua equipe, não sei o quanto eles... Na verdade, meu coração, assim, tem uma coisa aqui, sabe? Maravilhosa, estar com a Edilene, né? Estar com vocês é fantástico, e hoje poder oportunizar, né, como a Edilene mesmo disse, né, nós já temos uma Secretaria de Educação que aposta, né, que confia, que está presente, e isso não tem, sabe, o momento que nós passamos aqui agora, nem sei por que durou só esse pouquinho, que não é possível, o relógio correu aqui demais, mas é muito gratificante, muito gratificante. Quando nós conseguimos aprender que nós só aprendemos assim, né? Ouvindo, jogando na roda, né? As angústias, os anseios, os desejos, e isso se torna, né, um sonho coletivo. E como isso fortalece? Quando a primeira pessoa fala, né, abre a voz, parece que tudo vai tomando, né, forma, e essa colchinha linda de retalhos começa a se formar. Então, assim, muita gratidão, continuaremos juntos, gratidão a todos os educadores, né, de Mendes que estão aqui presentes. Esperamos que vocês consigam trazer outros educadores para os próximos encontros. Achamos que a sala precisasse aí de uma capacidade de 300 pessoas, nós estamos com 82 pessoas aqui, Mogi Mendes, mas o que importa é que nós estamos aqui, né? E que ninguém consegue fazer nada sozinho, e agora ninguém está sozinho mais. A partir do momento que a gente se conecta, acabou. Ninguém é solitário, estamos juntos. Um grande abraço a todos, tá? É isso, agora todo mundo abre a câmera, tem um bando de gente aqui de câmera fechada, vamos bater aquela foto linda. Wander, você consegue bater aquele print de tela maravilhoso aí para a gente registrar esse momento com toda essa galera linda? Como a gente tem várias telas, eu preciso que vocês fiquem com o sorriso por uns minutinhos, tá? Então, que eu vou fazer, dar uns minutinhos, a gente já vai fazer isso já. Já começa, eu aviso vocês para vocês sorrirem. Só um minuto. Como a gente é obediente, né? Muito legal isso, né? Fica todo mundo quietinho, só sorrindo. Depois vão ver a foto, nossa, que era? Estão contando piada, né? Ninguém para de rir aí. Isso é fantástico. Muito bom essa sua fala, Maria Paula. Ninguém está sozinho, né? Essa sensação, ela vai ser muito importante para os educadores. Quando eles começarem a fazer essa transição, né, lá em Mogi, a gente conseguiu, boa parte dos nossos professores, eles estão trabalhando em duplas de trabalho, em salas, né, com em torno de 30 crianças, são 2 educadores. Acho que eu não tinha te contado, Edilene, então a gente conseguiu essa conquista, né, na secretaria. Parabéns. E isso é muito bom,
Muito bom. Muito bom. Bom, Vocês gente, não vão agora... começar, porque já começaram a transição, já começaram. Já. Então, agora é a hora do sorriso. Até eu falar que acabou, tá? Vocês ficam sorrindo, que são 4 telas e as telas se permutam, tá? Então, por favor. Então, em 3 segundos eu começo a fazer os prints, tá bem? E ele tá rindo também, gente. Eu tô rindo de você que irrita. Todo mundo paradinho fazendo X. Ok, acho que peguei todo mundo. Bem, Maria Paula, essa sala vai ser pequena, minha amiga. Essa sala vai ser pequena. Vamos aí, vamos em frente. Gente, bom descanso para vocês. Até a semana que vem. Semana que vem a gente vem com o Bruno. Beijão, bom descanso. Boa noite, Edilene. Muito pessoal. Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite, né? Wanda, Ana Júlia, beijão, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cadê a Patrícia? Cadê a Patrícia? Tá por aí ainda? Oi. Não, é. Oi, Patrícia. Qual delas? Amei sua fala. Ah, sou eu? Tem quentinho no coração, Patrícia. Nossa, você nem te conto tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou remoendo. É estranho, é igual ela falou mesmo, é a borda que a gente fica procurando para ver se a gente consegue se manter, né? E para quem quer mudar de verdade, essa borda já não existe mais. Então a gente fica assim, ó. Né, Lucélia? Posso deixar uma palavra para a Patrícia? Por favor. Patrícia, você lê a Bíblia? Às vezes. Independente de religião. Ah, então eu leio. Então eu leio. Independente de religião. Então eu leio, ó. Olha a passagem, né, de quando Deus chama Pedro no barco. E se ele olhar para as circunstâncias, né, ele olhou para as circunstâncias e o que aconteceu? Ele estava dando passos sobre as águas, mas ele olhou para as circunstâncias e aí ele, né? Então, não olhe para as circunstâncias, foca no objetivo. Todos nós vamos conseguir, vai ser lindo, já está sendo. Eu tenho muita confiança, temos muitas dúvidas, mas eu tenho muita confiança porque a gente vê tudo isso de acontecendo, de dúvidas, de atropelos, porque não depende só de nós, não é? Nós entendemos isso, mas nesse momento nós precisamos, como a Lucélia, eu entendo a Lucélia, ela está sozinha. Ela abraçou sozinha, e aí, mesmo com a secretaria, para ela fica muito difícil na escola, porque os colegas, na verdade, às vezes não é nem minar, é não entender, é não compreender. E aí, hoje mesmo, eu tive uma conversa com uma colega no café, que não está no projeto, mas super aberta. Ela falou, tenho muita preocupação com os conteúdos dos meus alunos. Eu gosto quando você fala o que você está fazendo, porque a gente está fazendo todo esse trabalho de conscientização, de o que eu estou fazendo aqui na escola, por que eu estou fazendo. No começo, os meus alunos falavam, mas a gente não vai ter hoje? Aí, olha. Eu acho que ela caiu. Também Mas acho. enquanto ela volta, Célia também, muito bem colocada nas suas dúvidas. Beatriz. A Beatriz vinha com um sorriso de orelha a orelha. Eu ficava olhando para a Beatriz. Parecia que ela estava vendo a coisa mais linda do mundo. Ouvindo, acreditava, né? E é isso mesmo. Gente, mas eu estava mesmo. E eu deixo a câmera aberta para vocês verem mesmo, porque eu estou super agitada e animada. É tudo muito lindo, gente. Ó, um beijo, tá? Obrigada por tudo, Mogi. Tamo junto, Mogi. Ó, toca aqui. Tamo junto. Olha, eu vou dizer para vocês que a coisa mais maravilhosa disso tudo é saber que se a criança pode, a gente também pode.
aprender qualquer coisa, de qualquer jeito. Por isso que a gente fica, que a esperança é no nosso coração também. É isso aí. Beijo, beijo, beijo. Bom Tchau, descanso. gente. Bom descanso, ótima noite. Até semana que vem. Até semana que vem. Vou parar agora a gravação, tá bom, gente? Pode parar, Roberto.